que me motivou aí a produzir esse vídeo foram nossos encontros, primeiro semanais, depois encontros quinzenais, depois encontros mensais, e aí a gente acabou tendo toda essa situação que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que é um momento que a gente pode se conectar com o estudo, né, com a palavra. E aí nós temos aí outros momentos aí que a gente pode se conectar, né, via Hangouts, via Skype, WhatsApp. A gente está conectado assim uns com os outros praticamente o dia inteiro, né? A gente está se falando aí, confirmando se está todo mundo bem nesse período difícil, né? Mas aqui a ideia da live era uma ideia assim de vocês terem esse acesso aí à mensagem, né? A um estudo, e para quem está chegando agora aí, é um estudo que a gente já vinha fazendo no livro de Atos, então a mensagem não digamos, não é atualizada, né? Ela não é atualizada no sentido de que eu criei essa mensagem por conta do tempo que a gente está vivendo. Não, era uma mensagem que eu já ia falar no nosso grupo pequeno, mas em virtude de toda essa situação, eu decidi fazer uma transmissão ao vivo, até para testar a ferramenta, e também chamar mais gente para esse convívio, né? Por mais que seja só eu falando, né? Mas, enfim, a gente tem outros mecanismos aí para se conectar, tá bom? O texto que a gente estava estudando é o texto de Atos 10. Esse texto é um capítulo grande, na verdade, né? Conta a história aí de Pedro e o centurião, e a expansão, né, do evangelho para os gentios, né, digamos assim, para os não-judeus, né? E eu tô com o tema dessa mensagem, né, que é o tema Deus não é um ídolo, tá? Já tô com isso há mais de um mês na minha cabeça, tô com essa mensagem pronta há um tempão aí, desde o carnaval, na verdade, e agora, então, eu quero compartilhar com vocês esses pensamentos, essas reflexões que eu tive em cima desse texto. Lembrando também que temos aí 11 pessoas já conectadas, legal. Então, é muito mais do que o que a gente já vinha conectando aí, né? E só para contextualizar, então, a gente tem esse grupo pequeno, né? Chamado Pacientes da Graça, ou depois, enfim, foi só um grupo pequeno mesmo, e a gente faz estudos, né? E a gente estava estudando o livro de Atos. E a tese que a gente estava seguindo, né, nesse estudo era de como não perder Jesus de vista no livro de Atos. Então, é uma ideia assim: Jesus ressuscitou, se apresentou aos discípulos, viveu com eles ali por alguns dias, e depois ele subiu aos céus. E aí a pergunta fica, né? E aí, né? Bom, Jesus subiu, né? As pessoas que estavam ali ficaram olhando, né? Cadê Jesus e tal? E aí 2 anjos chegam e falam para eles, logo no início de Atos, né? Para quem estava olhando para o céu, falando, não olha para o céu, agora é hora de sair e esperar ser revestido de poder, como Jesus falou. Então, como não perder Jesus de vista no livro de Atos é tentar enxergar nessas situações que ocorreram aí que ocorrem na história, né, desse livro, onde está Jesus? O que Jesus está fazendo? Tá? Jesus não subiu ao céu e simplesmente ficou num lugar inacessível, esperando a hora de voltar. Jesus subiu e o Espírito, então, agora age por meio dos discípulos, na vida dos discípulos, dando indícios, né, soprando, né, e dando indícios de onde Jesus está.
e do que Jesus está fazendo no mundo. Então, isso já é uma coisa importante para a gente pensar hoje, né, nos tempos que a gente está vivendo, estar atentos, né, para onde Jesus está agora, para onde o Espírito está soprando agora. Então, é essa reflexão que um discípulo tem que ter, né? E esse texto, então, me despertou essa frase aí que Deus não é um ídolo. E eu queria entender isso um pouquinho aí, tentar organizar os pensamentos aqui e compartilhar isso com vocês. E infelizmente, eu não consegui fazer todas as ferramentas funcionarem, mas se tiver alguma dúvida, alguma consideração, pode mandar por WhatsApp e a gente vai tentando responder depois aí, tá certo? Bom, é um capítulo muito grande, o Atos 10. Eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou ter alguns versículos, né, chave aqui que eu vou, claro, marcar, mas o que eu quero é contar um pouco da história, né, do que está escrito aqui no capítulo 10. Então, ocorre lá no 10, versículo 1, só diz assim: certo homem em Cesareia, de nome Cornélio, centurião da chamada corte itálica, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dando muitas esmolas ao povo e orando continuamente a Deus, viu claramente em visão, por volta da 9ª do dia, um anjo de Deus avançando para ele, dizendo-lhe: Cornélio. E este, olhando para ele, cheio de medo, disse: Que é, Senhor? O anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a lembrança diante de Deus. E agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Ele está hospedado na casa de um certo Simão, um curtidor, que tem uma casa junto do mar. Então aqui vai narrar a história desse Cornélio, que não é um judeu, e ele está lá vivendo uma vida de uma pessoa temente a Deus. Então ele não está incluído na religião judaica, ele não segue os preceitos dos judeus, ele não é circuncidado, por exemplo, né? Ele é um grego, né? Ele é um gentio, né? E então ele tem essa visão e ele manda algumas pessoas, então, atendendo essa visão, ele manda essas pessoas em falar com Pedro. E Pedro, enquanto isso, não sabe de nada, tá lá em Jope, né, perto do mar e tal, tá com fome, esperando ali o almoço ficar pronto, e aí ele tem uma visão. Ele cai em êxtase, tem uma visão, e nessa visão, versículo 13, surge uma voz que diz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Por quê? Porque ele vê uma toalha sendo baixada pelas 4 pontas até a terra, e no qual os recipientes estavam cheios de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Então, desce essa toalha, bem na hora do almoço, Pedro estava com fome, desce essa toalha e desce com recipientes com animais de todas as espécies aí que não eram permitidos a serem comidos, né? Ou seja, se alimentarem para um judeu, não era permitido se alimentar desses animais. E essa voz então fala: Pedro, vai lá e, né, mata e come esses animais. E aí Pedro diz o seguinte: de modo algum, Senhor, porque nunca comi nada vulgar nem impuro. Então Pedro rebate a própria voz que está dizendo com ele, falando isso para ele, como se dirigindo ao próprio Deus, né? Que ele usa Senhor, né? De modo algum, Senhor, né? Como se tivesse sendo colocada uma prova ali, alguma coisa do tipo. E isso ocorre 3 vezes. 3 vezes isso acontece. E Pedro, então, fica atônito, né, com o que está acontecendo ali, ele não entende muito bem essa visão, e o Espírito lhe diz, então, no versículo 19, eis que 3 homens te procuram, mas levanta-te, desce e vai com eles, sem duvidares de nada, porque eu os mandei. Então, Pedro tem a visão, e aí o Espírito confirma a visão e fala, ó, tem 3 homens que estão chegando aí, e eu os mandei, então vai com eles. Versículo 21, descendo Pedro para junto dos homens, disse, eis que sou
eis que sou eu quem procurais. Qual a razão por que viestes? E aí os caras explicam. Ah, o Cornélio estava lá, e ele teve uma visão assim, assim, e era para vir te buscar. E aí Pedro, então, acolhe esses caras, e no dia seguinte eles vão para Cesareia. E aí o Cornélio está esperando, está ansioso e tudo mais, e Cornélio se prostra aos pés de Pedro, imaginando que Pedro tem alguma uma divindade ou algo do tipo, né? E aí ele se prostra diante de Pedro, e Pedro fala, não faz isso, não faça isso. E aí no versículo 28, o Pedro entra dentro dessa casa, que são de pessoas que não são judeus, e ele diz o seguinte: vós sabeis que não é lícito a um homem judeu colar-se-á ou entrar na casa de alguém de outra raça. Mas Deus também me mostrou que nenhuma pessoa deve ser dita vulgar ou impura. Por isso vim sem objeção alguma, por ter sido convidado. Pergunta então, por que razão me convidastes? E aí o Cornélio explica a visão para o Pedro. Fala que ele estava em casa e veio essa voz e mandou chamar o Pedro. E aí o Pedro então tem uma sacada ali, ele fala, opa, é a oportunidade para falar daquilo que eu já tenho falado para os judeus. Eu vou falar. Então no 34, Pedro inicia o discurso dele assim: em verdade reconheço que Deus não é de favoritismos, mas que em todo e qualquer povo que o teme e pratica a justiça, lhe é aceitável. E aí ele vai dizendo quem é Jesus, que Jesus é Senhor de todos, que ele foi anunciado por João Batista, que ele pregou, que ele trouxe libertação, que ele curou, que ele libertou da opressão do diabo, e que ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, Pedro resume ali o Evangelho. E aí, no versículo 44, ocorre algo fascinante, porque Pedro está ali pregando e tudo mais, está dizendo e tal, explicando, né, com todos os passos o que aconteceu, e aí o 44 diz assim: estando Pedro ainda a dizer essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos eles que ouviam a palavra. Ou seja, estando Pedro ainda dizendo essas coisas, o Espírito veio e encheu esse lugar e essas pessoas que estavam ali. E os circuncidados que tinham vindo com Pedro, ou seja, os judeus que estavam com Pedro, ficaram estarrecidos, porque sobre os gentios, os não-judeus, fora derramado o dom do Espírito Santo. É porque os ouviam falando em línguas e glorificando a Deus. Foi então que Pedro deu a resposta: pode alguém reter a água para batizar esses, que tal como nós receberam o Espírito Santo? E determinou que em nome de Jesus Cristo eles fossem batizados. E então pediram-lhe que ficasse alguns dias. Bom, esse é o resumo aí do capítulo 10. Como vocês viram, é uma história interessante, né? Uma história chave, né? Para a compreensão do Evangelho e da expansão do Evangelho. E aí eu quero ter algumas reflexões, eu vou tentar ser bem breve aqui, não vou ficar ocupando o tempo de vocês, até não sei se tem alguém aí na Europa, né? Me ouvindo agora, já está no horário mais avançado. Eu vou tentar ser breve aqui na reflexão. Bom, por que eu pensei no tema Deus não é um ídolo? Porque a impressão que eu tive quando li esse texto e reli, estudei esse texto, é que Pedro, ele imaginava que ele conhecia Deus e sabia quem era Deus e tinha quase que a propriedade de Deus. Ou seja, ele estava tão certo de quem era Deus, que quando Deus apresentou para ele uma ordem, dizendo pega, mata e come, aquilo que você considera impuro, Pedro falou não, de modo algum. Ou seja, Pedro estava reduzindo Deus a um ídolo.
Pedro estava naquele momento achando que o que sei sobre Deus é suficiente, é isso que eu tenho sobre Deus, e ele tem que atender essas expectativas que eu tenho. Então, quando ocorre diferente, Pedro se sente no direito de, inclusive, repreender a Deus, ou de algum modo fala, não, isso não pode, isso não pode. E Pedro precisou da visão ser repetida 3 vezes para ele entender que Deus não é um ídolo. Ou seja, que Deus faz o que ele quer fazer. Pedro disse para Pedro, Deus disse para Pedro, você não pode dizer que é impuro aquilo que eu tornei puro. Ou seja, Deus age como ele quer. Um ídolo é propriedade de um povo. Então, claro, não estudei a fundo a sociologia, nem nada disso, mas o ídolo é algo que surge dentro de um povo e que reflete a moralidade de um povo. Então, o ídolo, ele é um resumo moral do que é aquele povo. Por ser uma propriedade de um povo, o ídolo tem favoritos. Porque já que o ídolo é propriedade de um povo, o ídolo, os favoritos daquele ídolo são aquele povo. Aquele povo que tem aquele ídolo é o preferido dele. O que é aceito ou rejeitado pelo ídolo é aquilo também que é aceito ou rejeitado pela regra moral do povo que tem aquele ídolo. Então, a lógica da idolatria é essa. Por isso que, né, nos Salmos e os profetas, né, falam o seguinte, que tem boca, mas não vê, que tem olho, mas que tem boca, mas não fala, que tem olho e não vê, que tem ouvido e não ouve, torne-se semelhante a ele, aqueles que o adoram ou que servem esses ídolos, né? Ou seja, o ídolo, ele reflete o que é o povo. Ele é uma construção do próprio povo. Não é vivo, não é verdadeiro nesse sentido, né? Então, a lógica do ídolo é que se não se encaixa na moralidade do povo, isso está errado. Então isso não serve para nós. Só que o povo pode se transformar ao longo do tempo. E o povo, conforme vai se transformando e a história vai passando, ídolos são deixados para trás, ou um ídolo vai sendo transformado de acordo com a nova moralidade, com o que é considerado certo ou errado, com o passar do tempo. Então, o ídolo vai meio que se transformando e se moldando de acordo com o que o povo imagina, né, sobre ele. Mas, e a última ideia sobre ídolo é que um ídolo está sempre disputando domínio com outro ídolo, porque um povo está disputando com outro povo. Então, eles ficam nessa disputa constante de quem é o melhor ídolo e quem é maior, e, na verdade, eles estão disputando domínio entre povos, entre sistemas de leis e conjuntos de leis e uma moralidade própria desse povo. Então, a lógica da idolatria é essa. E Pedro estava dentro de um contexto judaico, com a lei, com os profetas e tudo mais, servindo a Cristo, mas com a mente de que é a lei acima do próprio Deus. Ou seja, eu preciso seguir essa lei, esse conjunto de regras, e é dentro desse conjunto de regras aqui que Deus age. Ele não pode sair disso daqui, ele não pode fazer diferente disso. Portanto, a lógica com que Pedro estava se relacionando com Deus era uma lógica de ídolo, era uma lógica de idolatria, ou seja, ele sabia mais do que Deus o que Deus deveria fazer.
ou não deveria fazer. A gente vive num tempo em que o nome de Jesus é falado sem nenhum pensamento mais aprofundado, não é, ele é dito de qualquer modo, ele é falado o nome de Jesus como qualquer coisa, ou há uma disputa hoje em dia sobre quem detém Jesus, quem tem autoridade de Jesus, né? A igreja X, a igreja Y, a igreja Z, o pastor A, B, C, quem detém Jesus, né? Quem fala, não, eu sei o que Jesus faz aqui, eu sei o que Jesus faria nesse caso, ou o que ele não faria. Tem gente agindo hoje, dizendo, Jesus, eu vou em nome de Jesus, e faz algo. A lógica é a lógica da idolatria. Porque o texto deixa muito claro que quem ordena, quem vai e quem faz é o Espírito, e é Cristo. Então, hoje nós temos, no nosso tempo, um ídolo chamado Jesus. Fizeram, ou estão fazendo a cada dia, ídolos, construindo ídolos, e estão dando o nome desse ídolo de Jesus. E estão dizendo, olha, esse aqui é Jesus. E dentro desse nome Jesus, aí entra todo o sistema moral, de regras, de leis que essas pessoas acreditam, na qual essas pessoas acreditam, e dão um nome lá, Jesus. Mas Jesus é uma pessoa, e Jesus é uma pessoa eterna, e ele está vivo. E o Espírito dele está aqui, agindo. Então eu trouxe agora, para terminar, algumas ideias de como servir a Cristo, a Deus, sem torná-lo um ídolo, sem fazer dele um ídolo. Algumas ideias aqui, deixa eu ver. 5 ideias. 5 ideias de como se relacionar com Cristo como Deus e não como um ídolo. Então, a primeira ideia que me ocorreu é obedecer. Obedecer e não mandar. Porque a lógica da idolatria é a lógica da recompensa. Né? Eu ofereço e eu quero retribuição. Eu vou lá, me sacrifico e quero algo em troca. Então, não é uma lógica de obediência, é uma lógica de troca. A lógica de Deus, de servir a Deus, é a lógica da obediência. Então, no versículo 28, Pedro diz assim, 29, desculpa, por isso vim sem objeção alguma. Por que Pedro não teve objeção? Porque ele obedeceu. Ele confrontou, percebeu que não ia ter como confrontar para sempre o espírito, ou seja, ele depois é um outro ponto, né? Ele se rendeu e ele percebeu, bom, preciso obedecer. Então, versículo 29, ele fala, eu vim sem objeção alguma, ou seja, a hora que eu entendi que era o Espírito que estava me ordenando, eu vim. Então, a lógica de Deus e de servir a Deus e de não enxergar em Deus um ídolo é da obediência, é obedecer. O segundo ponto que me ocorre é que para servir a Deus e não ao ídolo, é necessário reconhecer que Deus não é a sua propriedade. Versículo 34 diz assim, Pedro, abrindo a boca, disse, em verdade reconheço que Deus não é de favoritismos, mas que em todo e qualquer povo, todo
e qualquer povo que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Então, Pedro está dizendo, Deus não é minha propriedade. Eu não mando em Deus. Eu não digo o que Deus tem que fazer ou não fazer. Deus, ele manda em mim. É ele que me diz, vem até aqui e faça. Então, reconhecer que Deus não é a sua propriedade. Esse é o segundo ponto. Porque, de novo, a lógica da propriedade é a lógica da idolatria. Aí, esse ídolo é do nosso povo. O seu povo tem outro ídolo, é outro Deus. O Deus do nosso povo é esse. E aí Pedro está dizendo, não, esse Deus aqui não é mais do nosso povo. É Deus. É Deus de todos os povos. É Deus que olha para a terra e vê quem está praticando o bem, quem está fazendo o que é justo, quem está clamando a Ele, mesmo sem nomeá-lo, como a gente nomeia. Então, Deus não é propriedade de ninguém. Essa é a lógica da idolatria. Terceiro ponto, para servir a Deus e não a um ídolo, é curvar-se ao espírito quando ele sopra. Né? A ideia de que quando o vento vem, o vento do espírito, você não resiste, você não fica duro, você deixa esse vento te curvar. Você é humilde de coração, você é pobre de espírito nesse sentido, você não pode ir contra o espírito. Então, versículos 44 em diante, estando Pedro ainda a dizer essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra, ou seja, o Espírito, quando soprou, fez até com que Pedro emudecesse. Pedro estava dizendo, tentando ali argumentar, contando a história de Jesus e tudo mais, e aí não foi assim, as pessoas pararam e falaram, nossa, é verdade, faz todo sentido isso, puxa vida e tal, ou eles tiveram que ler toda a lei, os profetas, para entender as profecias e tudo mais. Não, Pedro estava explicando aquilo que ele viu e contando as histórias, e nesse momento o Espírito desceu, e veio e encheu aquelas pessoas, e eles começaram a falar das maravilhas de Deus, mesmo sem entender. Então, o terceiro ponto é curvar seu espírito, deixar o espírito agir, não impedir o espírito de agir. Porque isso um ídolo não pode fazer. O ídolo é mimético em relação ao povo, né? Por isso que se o ídolo não enxerga, o povo não enxerga. Se o ídolo não fala, o povo não fala. Se o ídolo não ouve, o povo não ouve. Eles são espelhados. Mas o espírito não sabe. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. O quarto ponto é reconhecer que as orações e as esmolas e a ajuda têm valor litúrgico. Então, versículo 4 diz assim, o anjo, né, repetindo até, o anjo diz a Cornélio, as tuas orações e esmolas subiram para a lembrança diante de Deus. Essa palavra lembrança ocorre lá em Levítico 2, que eram as ofertas queimadas no altar para Deus. É a mesma coisa. Então, o anjo está dizendo para Cornélio, a sua oração, Cornélio, e a sua esmola tem o mesmo peso que aquilo que é oferecido no templo. Mesmo que você não saiba, você não tem essa religião, você não fez nada disso, não cumpre a liturgia, mas Deus olhou, ouviu a sua oração, e ele recebeu essa oração com o mesmo peso que a oferta da liturgia que está descrita lá em Levítico. Isso, inclusive, aponta para um texto de Isaías, eu não vou entrar tanto aqui agora e tudo mais, mas Isaías 56, 6 e 7, né? É até um texto que Jesus cita depois, quando ele vira todas as mesas no templo e tudo mais, ele fala assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, quando Isaías diz isso lá, no capítulo 56, Isaías escreve, né?
que Deus falando do estrangeiro, daquele que é não judeu, Deus está falando assim, o meu objetivo, o meu plano é que a minha casa seja chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, o Cornélio fazendo a oração do quarto dele lá, Deus sente o cheiro, o aroma, fala, deixa eu ver, alguém está oferecendo sacrifício na terra. E ele desce, e é o Cornélio orando. Alguém está ajudando um pobre, alguém está dando de comer para quem precisa. Deus sente o cheiro disso e fala, isso é oferta, isso é sacrifício. Não precisa do templo. Isso tem o mesmo peso que o sacrifício do templo. E aí, para terminar, para servir a Deus e não a um ídolo, nós devemos incluir pessoas de toda tribo, língua, raça, nação, não no nosso sistema moral, não debaixo do nosso conjunto de leis e regras. Nós temos que incluir no corpo do Cristo ressurreto, que é o que Pedro faz no final, ele diz, vocês sejam batizados em nome de Jesus. Que sejam incluídos no corpo de Cristo. Que não é o meu povo prevaleceu sobre o seu. Então agora vocês têm um novo ídolo, obedeçam. Não. Vocês agora fazem parte do corpo do Cristo ressurreto. Vocês estão aqui para servir. Vocês não estão aqui para dominar. Jesus fala isso, né? Vocês sabem que as autoridades e os líderes do mundo, eles dominam sobre os outros, mas não será assim entre vocês. Vocês deverão servir. E então, no final do texto, então, há um conflito muito grande ali para o judeu, que é como é que pode o Espírito de Deus descer sobre alguém que não tem a circuncisão, sobre alguém que não fez a circuncisão, ou seja, que não tem não passou pelo processo descrito na lei, ou aquilo que Abraão nos deixou como legado. O Espírito veio e eles começaram a falar do reino de Deus, das maravilhas de Deus, e foram incluídos no corpo de Cristo, sem que eles precisassem cumprir nenhum ritual, sem que eles precisassem abdicar da vida deles, daquilo que eles estavam ali acostumados a viver. E o Espírito vai conduzir essas pessoas, vai soprar dentro dessas pessoas e vai não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Quem quiser, e já leu, claro, muitos de vocês já leram, mas se tiver interesse de continuar a leitura, vocês vão ver que isso vai dar um rebuliço lá na igreja de Jerusalém, porque Pedro vai voltar com essas notícias, e eles vão entrar em parafuso, porque o Pedro teve visões e tudo mais, o Espírito falou, mas quando chega na assembleia, eles ficam em parafuso. Como assim? Como assim? Eles estão no mesmo corpo e não foram circuncidados, e não estão seguindo o rito da lei, não estão fazendo nada. Como pode ser? E aí eles vão tentar mexer ali nos dogmas que eles tinham e tentar encaixar Deus em novos dogmas. Quando a gente precisa ter um relacionamento com Deus, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham ouvido a voz do Espírito nessa noite. Espero que vocês estejam bem, que a gente consiga, a partir dessa palavra aqui, e nos tempos que a gente está vivendo, que a gente consiga andar no Espírito, curvar seu espírito, obedecer, e nunca dizer que alguém é impuro ou indigno
simplesmente porque não é do nosso povo, não é não é parecido com a gente, não fala do jeito que a gente fala, não segue as regras que a gente segue. Se o Espírito nos tocar e nos levar para quem quer que seja, a nossa missão é levar luz, levar o sal, ser, né, o sal, ser a luz, né, e obedecer.